dos seus 15 minutos. Companheiras, boa noite. Raras as vezes que eu tenho a oportunidade de concordar na íntegra com a intervenção de alguns companheiros. Como bom petista, poucas as vezes acontece isso. A gente, no PT, sempre tem uma diferença, uma vírgula, um ponto de vista diferente. Mas eu queria elogiar de público a intervenção do Sokal no início e a intervenção do João Felício, que eu acho que pegaram exatamente, digamos assim, as duas questões que nós precisamos, daqui para frente, debater com a militância do nosso partido. Bem, eu quero me apresentar. Eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh, sou advogado, sou fundador do PT. A primeira sede do PT foi o meu escritório. Foi ali que foram feitas as fichas, foi ali que a gente fez a fundação do partido. Na minha frente, eu acho que estou entre os 10 primeiros assinantes do livro, e na minha frente, acho que eu já estou querendo o quinto ou quarto, porque já saiu um monte de gente, outros já morreram, então eu estou querendo ser promovido ali nessa história. Né? Mas eu sou daquela época em que o PT era completamente diferente. E eu não sei se a gente não tem que se recordar para aprender essa situação. Para entrar no PT naquela época não era fácil. Você tinha que ler o estatuto, você tinha que se apresentar no núcleo, os companheiros que já eram filiados podiam impugnar a sua filiação. Isso acontecia raramente, mas eu tive o azar de assistir uma dessas recusas. Lá no Vila Prudente, aqui em São Paulo, numa reunião de sábado, do núcleo da Vila Prudente, um companheiro nosso pediu filiação, recebeu o estatuto, tinha que ler o estatuto, era sabatinado, tinha um negócio chamado batismo, era um negócio meio... Né? E depois, se o cara era batizado, ele entrava. E eu participei de um assunto em que a pessoa falou, não sei das quantas, uma senhora levantou e falou, não quero esse aqui, no PT. Mas por que não? Porque não sei das quantas, parece que eu sou vizinha dele, ele briga com a mulher, acho que ele bateu na mulher. Eu não sabia onde que eu punha, não sei das quantas, aquele rolo. Passa uma tarde de sábado analisando esse assunto. O coitado do cara estava com pena. Eu sou advogado, ele já está querendo fazer defesa do cara. Pelo amor de Deus. E o coitado ali, entendeu? Levando lenhada e apanhando e não sei das quantas. Entendeu? Foi admitido condicionalmente, tá certo? A vir na próxima reunião acompanhado da mulher. Esse era o PT. Esse era o PT. PT das lutas. No Piauí, direção, sempre que tinha a fundação, inauguração do diretório estadual do PT, se mandava alguém da executiva. Eu era integrante da executiva e ia nesses lugares. Aí uma vez me mandaram ir para o Piauí. Ia ser inaugurado o diretório estadual do Piauí. Eu fui. Wellington, não sei das quantas, estava numa reunião no fundo de uma igreja, uns bancos, uns senhores de chapéu. E o companheiro Wellington falou, olha, aqui o companheiro Greenhalgh veio lá de São Paulo, nossa direção, e não sei das quantas, e nós estamos aqui, ele veio aqui para fazer uma análise de conjuntura. Levanta um senhor lá atrás, senhor aqui, companheiro, o que é a conjuntura?
Aí esse Wellington, que hoje é senador, foi governador do estado do Piauí, nosso companheiro. É governador, já foi senador, foi deputado. Então, o Wellington falou assim, companheiro, eu vou explicar para você o que é conjuntura. Tem um magotinho de pessoas aqui que pensam em determinado problema e chega numa conclusão. Tem outro magotinho de pessoa que também pensa numa coisa e chega numa outra conclusão. Com a juntura dessas ideias, a gente analisa a conjuntura. Eu acho que essa definição de conjuntura, sociologicamente, é a mais correta que eu já vi dos intelectuais de esquerda no Brasil. É isso aí, uma gotinha aqui, uma gotinha ali, com a juntura, nós vamos avançando. Esse é o PT, esse é o PT. Uma vez eu fui ao Acre, eu era advogado do Chico Mendes, processado na Lei de Segurança Nacional, fui ao Acre para fazer uma reunião do PT. Fazia audiência na Lei de Segurança Nacional e depois, no sábado e domingo, fazia reunião do PT. Um companheiro nosso andou 12 horas remando para chegar na reunião. A reunião custava 4 horas, 5 horas, e ele voltava mais 12 horas. Esse é o PT. Esse é o PT que a gente... E a gente foi, exatamente, eu ia falar sobre isso. Nós fomos ocupando espaços institucionais, fomos nos institucionalizando, fomos nos burocratizando, fomos ganhando espaços de poder, porque tem que ganhar mesmo. Não tem partido que não queira poder. O partido tem que ter poder. Então, nós fomos avançando. E, às vezes, a gente foi se burocratizando. E aquilo que o João falou é verdade. Os nossos mandatos se sobrepujaram em relação às instâncias do partido. As instâncias do partido ficaram sendo divididas entre os mandatos e os espaços institucionais. Cada mandato, eu fui deputado, cada mandato tinha o seu jornal, o boletim do mandato, boletim do Eu Me Amo, olha aqui o que eu fiz. E pai, distribui. E o nosso partido não tinha um jornal. E cada deputado, cada vereador, cada senador tinha o seu mandato, tinha o seu jornal, tinha o seu boletim, tinha a sua lista de destinatários. E o nosso partido passou esse tempo todo sem ter um jornal nacional, e isto está fazendo falta agora, porque a gente não tem um veículo nacional de debate. Bem, essa é a situação. Ortega y Gasset, poeta espanhol, diz que o homem é homem às suas circunstâncias. A minha circunstância é ser militante do PT, fundador do PT, com muito orgulho, e não vou sair do PT. Vou ficar no PT, vou tentar consertar o PT, vou ajudar a reconstrução, refundação. Refundação não, porque é um termo muito ruim, mas reconstrução, fortalecimento do PT, oxigenação das suas instâncias para que a gente possa... Nós nunca mais na vida vamos construir um instrumento político partidário como este do PT. E por isso nós não podemos deixar que a direita nos esmague. E eu digo para vocês, porque também, dentre as minhas circunstâncias, é ser advogado, eu estou preocupado, porque além das reformas entreguistas, pré-sal, internacionalizando as empresas aéreas, autorizando venda de terra para estrangeiro, não sei das coisas, que este governo entreguista está aceleradamente fazendo, e vai aumentar a velocidade logo depois da votação. Há um ranço, há um vento, há um desmonte das conquistas democráticas e sociais e das garantias individuais. Meus amigos, e a gente não pode falar nada. De lei combater a corrupção.
coisas. Um projeto que está tramitando, de iniciativa do Ministério Público, 2 milhões de assinaturas do parlamento, está aqui o que nós queremos. Todo mundo aplaude, ninguém lê o projeto. Todo mundo bate palma, ninguém sabe o que está escrito. Nulidade, prova ilícita, isso é possível. Prova ilícita é possível. A nulidade tem a boa-fé. Então o promotor fala, isso aqui é ilícito, manda grampear, manda prender, manda fazer busca e apreensão, manda coercitiva, manda isso, prisão preventiva, etc. e tal. E fala, mas tá sem ordem judicial, mas é ilícito, mas eu tive boa fé. Nós estamos assim. A nulidade no processo é preclusa fase por fase do processo. Difícil isso. Você tem um inquérito, uma investigação e um inquérito. Terminado o inquérito, se você não argue a nulidade da prova, está precluído. Inicia-se a fase judicial, denúncia, instrução do processo. Se você não argue a nulidade, está precluso. Ou seja, não haverá mais nulidade absoluta. Todas as nulidades serão relativas e deverão ser indicadas e questionadas fase por fase do processo. Nós estamos chegando, companheiros, numa situação judicial em que não haverá direito de defesa. Veja só, nós estamos chegando numa situação em que não haverá direito de defesa. Nós estamos hoje assim, o Ministério Público acusa, promotor acusa, o delegado acusa e o juiz acusa. Porque nesse advento de um instrumento chamado delação premiada, de delação de acordo que é possível se fazer entre o Ministério Público e o investigado, esta coisa que se chama delação é homologada pelo juiz. A delação premiada, o juízo que homologa é diferente do juízo de instrução. Aqui no Brasil, não. É a mesma pessoa. Então, eu faço uma delação premiada com você, pego o seu acordo, vou para o juiz e falo assim, o senhor quer homologar? Ele olha, ele lê, ele participa do mérito, do conteúdo da delação. Então, ele forma um triunvirato. Investigação policial, investigação do Ministério Público, juiz. Isenção terá o juiz para me julgar se foi ele quem homologou a delação que eu fiz. Que isenção terá um juiz para me julgar, eu dizendo a ele o que este delator disse sobre mim é mentira, se ele já participou da homologação, já deu a sua canetada na homologação do meu acusador. Não haverá direito de defesa, as coisas estão andando. E ninguém lê, e ninguém fala, porque se a gente fala, está defendendo a corrupção. Porque esse é uma aliança diabólica. Porque se joga na imprensa, presunção de inocência, acabou no Brasil. Você hoje é executado, condenado, executado perante a mídia. Você não tem possibilidade de reação, você não tem possibilidade de enfrentamento. Vazamento é proibido. Vazamento de informação é proibido. Todos os dias a gente lê o jornal informações vazadas. Alguém viu alguma investigação sobre alguém que tenha vazado? Se vaza ostensivamente.
para fazer um juízo coletivo de condenação, para facilitar o trabalho. Companheiros e companheiras, nós participamos da Constituição, da Constituinte. Lá está escrito que só se admite provas lícitas para condenar alguém. Agora se está abrindo a possibilidade das provas ilícitas. Lá se diz que a pessoa, o princípio da presunção da inocência é até condenação definitiva, transitada em julgado, na última instância. Senhoras e senhores, isso já caiu. Hoje, basta um conjunto de juízes manter a sentença de primeiro grau para iniciar-se a execução provisória. A teoria do domínio... Olha, eu não sou entendido em Roxin, a teoria do domínio do fato, mas a teoria do domínio do fato, que eu entendo, e o próprio autor da teoria já disse que nós aqui no Brasil estamos apresentando a teoria, distorcendo a teoria dele, é assim, a teoria do domínio do fato foi criada na Alemanha para buscar crimes de guerra. Muito bem. Esse era o sentido. Menos autores e mais partícipes. Aqui, no Brasil, no julgamento da Ação Penal 470, o chamado mensalão, era o contrário. O ministro Joaquim Barbosa dizia menos partícipes e todos autores. Por isso, para condenar. Nós estamos numa situação de dificuldade. Está ventando no Brasil um vento conservador, reacionário, arbitrário, que se abate contra quem? Se abate contra o PT, em primeiro lugar. Vai atingir as centrais sindicais já, como disse meu companheiro João Felício. Vai atingir todos os núcleos de resistência democráticos. Olha, a situação está grave. Tudo para destruir as conquistas feitas pelos governos do presidente Lula. Nós temos responsabilidade em alguma dessas situações? Evidente que temos. As distorções feitas no primeiro governo da presidente Dilma, as distorções feitas absolutamente frontais e contrárias ao que se dizia na campanha no início do segundo governo. Mas nós vamos enfrentar uma direita dura. Nós vamos enfrentar com uma consciência de que não aceita nada que seja pensado. É a automatização da informação. A pessoa assiste, domínio, tá certo? Estabelece e a gente não tem reação. Bem, nesse aspecto, a manutenção e o fortalecimento do PT é muito importante. O PT vai passar por dificuldades nas eleições, a gente vai ter, ao contrário, né? Hoje em dia, quando a gente ganhava a eleição, antigamente a gente não ganhava a eleição, só perdia. Mas aí a gente começou a ganhar umas. E eu me lembro aqui em São Paulo, quando a gente ganhou a prefeitura de São Paulo, pela primeira vez aqui em São Paulo, que, 88, o diretório estadual do PT tinha lá 20 mil estrelinhas nessas menininhas, tá certo? Apurado o resultado, dado a vitória do PT, essas 20 mil estrelinhas sumiram do dia para a noite. Foram vendidas. Tudo quanto era burguês, reacionário, nem sem vergonha, pilantra. Ou seja, estou aqui como começou a usar, a gente já não sabia mais. E um dos nossos erros no futuro foi achar que essa distinção não precisava ser feita entre os petistas autênticos e os petistas de última hora. Eu tenho muitas críticas aos nossos governos, mas eu reconheço os avanços que foram feitos.
Mas o primeiro deles, o primeiro erro que eu acho que a gente fez, e aqui eu encerro, é aquele seguinte: o poder não é de quem o conquista. Deveria ser. O poder, nos últimos tempos, os nossos governos, foi de quem ocupou o poder. Às vezes, em detrimento dos nossos militantes. Às vezes, em detrimento dos nossos companheiros e das nossas companheiras. Nas mais das vezes, em detrimento de nós mesmos. E isso está gerando esse problema. E nós temos que reformular isso. Companheiros, eu acho que a tarefa vai ser dura. Nós vamos passar por vicissitudes. Mas nós vamos manter incólume o patrimônio e o legado do nosso partido, e nós ainda nem começamos a fazer o que temos que fazer. Muito obrigado.